Você tem um modelo de carro que é o seu xodó? Algum carro que marcou a sua vida no passado? Durante décadas, os carros ajudaram a contar a própria história do Brasil. Eles acompanharam o crescimento das cidades, a expansão das rodovias, o avanço da indústria nacional e a transformação de um país ainda rural em uma das maiores potências automobilísticas do planeta. E cada época teve seus símbolos sobre rodas. Houve um tempo em que o simples ronco de um Volkswagen Fusca representava progresso. Depois vieram os sedãs enormes que simbolizavam status, os compactos econômicos que dominaram as ruas e os carros populares que colocaram milhões de brasileiros atrás do volante pela primeira vez. E tudo isso teve início em 1956, quando o Brasil iniciou oficialmente a nacionalização da indústria automobilística, abrindo caminho para que montadoras passassem a fabricar veículos em território nacional. Foi a partir dali que os carros deixaram de ser apenas produtos importados para se tornarem parte da identidade brasileira. Neste vídeo e nos próximos, vamos explorar quais foram os modelos de carros mais populares entre os brasileiros, desde o início da produção nacional até os dias atuais. Para darmos início nesta jornada, vamos começar pelos carros que dominaram as ruas brasileiras entre os anos 50 e 70. Aposto que o queridinho dessa época é um carro bem conhecido por você. Vamos lá? Até meados dos anos 50, comprar um carro no Brasil era caro e complicado. A maioria dos veículos vinha desmontada do exterior e era apenas montada em território nacional. Isso tornava os automóveis inacessíveis para grande parte da população. Ao mesmo tempo, o Brasil começava a acelerar seu processo de industrialização. O governo de Juscelino Kubitschek defendia que o país precisava deixar de ser predominantemente agrícola para se tornar uma potência industrial. Foi nesse contexto que nasceu o Plano de Metas, um ambicioso projeto econômico que prometia fazer o Brasil avançar 50 anos em 5. Entre os principais focos estavam energia, infraestrutura, siderurgia e principalmente a indústria automobilística. As montadoras estrangeiras receberam incentivos para instalar fábricas no país. Em 1956, o governo brasileiro iniciou oficialmente o processo de nacionalização da indústria automobilística, incentivando montadoras estrangeiras a produzir veículos em território nacional. Foi ali que nasceu, de fato, a indústria automobilística brasileira. Volkswagen, Willys, Ford, General Motors e DKW-Mag passaram a disputar um mercado que praticamente surgia naquele instante. E o impacto disso não ficou restrito às fábricas. As cidades brasileiras começaram a crescer rapidamente, especialmente São Paulo. A industrialização atraiu milhões de pessoas do interior e de outras regiões do país em busca de trabalho. Foi justamente nessa época que São Paulo ultrapassou o Rio de Janeiro em população, tornando-se a maior cidade brasileira. O êxodo rural transformava completamente o país. E conforme as cidades cresciam, crescia também o desejo pelo automóvel. Foi nesse cenário que alguns dos primeiros carros nacionais começaram a dominar as ruas brasileiras. Neste período, o modelo mais marcante daquele início de indústria nacional foi o DKW-Mag. Hoje ele parece estranho e até exótico, mas nos anos 50 era visto como um carro relativamente moderno. Seu motor funcionava em 2 tempos, algo incomum até para aquela época. O ronco era característico, e a fumaça azulada saindo do escapamento virou uma das marcas registradas do modelo. Mas o DKW tinha qualidades importantes para um Brasil que ainda aprendia a construir carros em larga escala. Era leve, relativamente econômico e possuía mecânica simples. Em um país com poucas oficinas especializadas, isso fazia enorme diferença. Enquanto isso, longe dos grandes centros urbanos, outro veículo começava a ganhar fama de praticamente indestrutível, a Willys Rural. A Rural parecia feita sob medida para o Brasil daquela época. Alta, robusta e capaz de enfrentar lama, estradas de terra e regiões sem qualquer infraestrutura, ela virou símbolo do interior brasileiro. Médicos utilizavam o veículo para alcançar áreas afastadas.
Fazendeiros dependiam dela para cruzar terrenos difíceis. Famílias viajavam com bagagens amarradas no teto, enquanto encaravam estradas precárias durante horas. Mas nenhum carro representou tanto aquele momento quanto o Volkswagen Fusca. Pequeno, arredondado e barulhento, o Fusca parecia simples demais para se tornar um fenômeno nacional. Mas justamente sua simplicidade virou sua maior força. O carro possuía motor traseiro refrigerado a ar, dispensando radiador. Isso diminuía problemas de superaquecimento num país quente e com estradas ruins. Além disso, sua mecânica era relativamente simples e barata de manter. O Fusca encaixou perfeitamente na realidade brasileira. Ele enfrentava poeira, lama e viagens longas sem exigir manutenção sofisticada. E aos poucos, começou a conquistar a confiança da população. Mais do que um automóvel, o Fusca ajudou a criar algo novo no imaginário brasileiro. A ideia de que uma família comum poderia sonhar em ter um carro próprio. Ao final dos anos 50, a indústria automobilística nacional ainda era pequena se comparada às décadas seguintes, mas já havia transformado completamente o rumo do país. O Brasil deixava de ser apenas um importador de automóveis para se tornar um produtor industrial em expansão. As cidades cresciam rapidamente, as rodovias começavam a ganhar importância e o carro passava lentamente a fazer parte da vida cotidiana dos brasileiros. E no centro dessa transformação estava um pequeno automóvel alemão que começava a dominar as ruas nacionais e manteria o reinado na década seguinte, o Fusca. Se os anos 50 marcaram o nascimento da indústria automobilística brasileira, os anos 60 foram o período em que o automóvel realmente passou a transformar o cotidiano do país. O Brasil vivia uma urbanização acelerada. Milhões de pessoas deixavam o campo em direção às cidades industriais, principalmente São Paulo. A capital paulista crescia num ritmo tão intenso que bairros inteiros surgiam em poucos anos. Avenidas eram abertas, prédios substituíam antigas casas e o trânsito começava a virar parte da rotina urbana. Além disso, o início dos anos 60 é marcado pela inauguração de Brasília, ainda durante o governo de Juscelino Kubitschek. A nova capital simbolizava o projeto de modernização brasileiro. Diferente das cidades antigas, Brasília foi planejada com grandes avenidas e eixos rodoviários, pensados para os automóveis, refletindo um país que deixava sua imagem rural para trás e passava a apostar na industrialização, na expansão das estradas e no crescimento urbano. O automóvel deixava de ser apenas um símbolo de luxo. Agora ele começava a se tornar necessidade. Além disso, o golpe militar de 1964 mudaria profundamente os rumos econômicos do país. O novo regime passou a investir fortemente em rodovias, adotando um modelo de desenvolvimento baseado no transporte rodoviário. O Brasil começava oficialmente a se transformar num país movido sobre rodas. Nesse cenário, o terceiro carro mais importante do começo da década foi o Willys Dauphine. O Dauphine representava uma ideia que começava a ganhar força no Brasil urbano. O carro compacto para a cidade. Seu visual era pequeno, delicado e tipicamente europeu. Comparado aos automóveis grandes da época, parecia moderno e econômico, mas também ficou famoso pelos problemas mecânicos e pela estabilidade complicada em velocidades mais altas. Mesmo assim, o modelo teve importância histórica, porque ajudou a consolidar o segmento dos compactos urbanos brasileiros. Enquanto isso, a DKW e VMAG ainda mantinha presença forte nas ruas. Os carros da DKW eram vistos como relativamente sofisticados para os padrões nacionais. Mas o mercado brasileiro começava a mudar rapidamente. Os consumidores queriam veículos mais silenciosos, confortáveis e modernos. A DKW lentamente começava a perder espaço. E enquanto várias marcas disputavam o mercado, um modelo se tornava praticamente sinônimo de automóvel no Brasil: o Volkswagen Fusca. Nos anos 60, o Fusca deixou de ser apenas um carro popular. Ele virou parte da cultura brasileira. Em algumas cidades, parecia impossível caminhar alguns minutos sem encontrar vários Fuscas estacionados nas ruas. O carro era utilizado para tudo: viagens, trabalho, táxi, uso familiar e até competições amadoras. Sua fama de inquebrável crescia cada vez mais.
Mas o fim da década começaria a mostrar uma mudança importante no comportamento do consumidor brasileiro. Conforme o país enriquecia e as cidades cresciam, surgia também o desejo por carros maiores, mais confortáveis e mais sofisticados. E foi nesse contexto que apareceram modelos como o Ford Corcel e o Chevrolet Opala, modelos que se consolidariam na década seguinte. Ao final dos anos 60, o Brasil já era um país muito diferente daquele da década anterior. As cidades haviam crescido rapidamente, as rodovias se multiplicavam e o automóvel começava a ocupar papel central na economia e na vida urbana. O Fusca ainda reinava absoluto nas vendas, mas o consumidor brasileiro começava lentamente a desejar mais conforto, mais potência e mais modernidade. A indústria automobilística nacional deixava sua infância para trás, e os anos 70 estavam prestes a transformar os carros brasileiros mais uma vez. Se os anos 60 transformaram o Brasil em um país urbano, os anos 70 consolidaram o automóvel como parte definitiva da vida brasileira. O país vivia o chamado milagre econômico, período em que a economia cresceu rapidamente durante os primeiros anos da ditadura militar. Grandes obras de infraestrutura surgiam por todos os lados. Rodovias cortavam regiões antes isoladas. Viadutos eram construídos nas grandes capitais e o governo incentivava fortemente a expansão industrial. O automóvel agora fazia parte do sonho da classe média brasileira. Ter um carro deixava de ser privilégio absoluto e começava a se tornar objetivo de vida para milhões de famílias. Ao mesmo tempo, o trânsito começava a explodir em cidades como São Paulo. A capital paulista se consolidava como a maior metrópole do país, e nos anos 70 sua expansão urbana atingiu um novo patamar. A cidade crescia de maneira quase descontrolada, recebendo pessoas vindas do interior e de outras regiões do país. E no meio desse Brasil cada vez mais urbano, congestionado e motorizado, alguns carros passaram a dominar completamente as ruas. O terceiro modelo mais marcante do começo da década foi o Ford Corcel. O Corcel representava uma nova geração de automóveis brasileiros. Enquanto muitos carros nacionais ainda carregavam projetos mais antigos, o Corcel parecia moderno. Seu desenho era mais baixo, mais elegante e mais alinhado ao visual europeu da época. Mas o que realmente ajudou o modelo a crescer foi sua reputação de conforto e economia. Em um país onde as distâncias eram enormes e as estradas começavam a se multiplicar, isso fazia diferença. Muitas famílias enxergavam o Corcel como um passo acima do Fusca, um carro mais sofisticado, mais confortável e mais adequado para longas viagens. Enquanto isso, o segundo carro mais marcante da década era um símbolo absoluto de status, o Chevrolet Opala. O Opala parecia um pedaço dos Estados Unidos circulando pelas ruas brasileiras. Grande, largo, potente e confortável, ele rapidamente conquistou empresários, executivos e famílias de classe média alta. O carro transmitia imponência. Na década de 70, possuir um Opala significava ascensão social. O modelo também ganhou enorme popularidade entre jovens apaixonados por velocidade. Versões esportivas começaram a aparecer e o Opala rapidamente construiu fama de carro potente e divertido de dirigir. Além disso, o modelo virou presença constante em filmes, novelas e até viaturas policiais, tornando-se um dos carros mais icônicos da história do Brasil. Mas nenhum automóvel representou tanto os anos 70 quanto o Volkswagen Fusca. O Fusca viveu nos anos 70 o auge absoluto de sua trajetória no Brasil. Em alguns momentos da década, ele representava quase metade de todos os carros vendidos no país. Era praticamente impossível caminhar pelas ruas sem encontrar vários deles estacionados. E o motivo era simples. O carro encaixava perfeitamente na realidade brasileira. Era resistente, econômico, relativamente barato e extremamente simples de consertar. Qualquer mecânico sabia trabalhar em um Fusca. Além disso, o modelo já havia conquistado algo raro: a confiança emocional do brasileiro. Muitas famílias aprenderam a dirigir em um Fusca, viajaram nele e viveram momentos importantes da vida dentro daquele pequeno carro arredondado. Mas a década de 70 também trouxe uma crise que mudaria profundamente o futuro da indústria automobilística brasileira. Em 1973,
O mundo foi abalado pela crise do petróleo. O preço do combustível disparou globalmente, e isso afetou diretamente o Brasil, que dependia fortemente da importação de petróleo. De repente, o consumo dos automóveis virou preocupação nacional. Carros econômicos passaram a ganhar ainda mais importância, enquanto o governo buscava alternativas para diminuir a dependência do petróleo estrangeiro. Foi nesse contexto que nasceu, em 1975, o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, que incentivava a produção de etanol derivado da cana-de-açúcar para abastecer automóveis. Era uma solução ousada e praticamente única no mundo. O Brasil começava a transformar álcool combustível em política estratégica nacional, que essa decisão mudaria completamente os carros brasileiros nas décadas seguintes. Enquanto isso, novos modelos começavam a surgir para atender um consumidor que queria automóveis mais modernos. Um dos exemplos mais importantes foi o Volkswagen Brasília. A Brasília nasceu para modernizar a Volkswagen no Brasil, sem abandonar a mecânica confiável do Fusca. Ela tinha desenho mais moderno, melhor espaço interno e um grande porta-malas, algo que o Fusca nunca conseguiu oferecer adequadamente. Muita gente via o modelo como o Fusca evoluído, e no final da década surgiria outro carro extremamente importante para o futuro brasileiro, o Fiat 147. Ele parecia pequeno por fora, mas trazia soluções muito mais modernas que vários concorrentes nacionais, como tração dianteira e motor transversal, conceitos que começavam a dominar a indústria automobilística mundial. Mas sua importância histórica vai além disso. Em 1979, o Fiat 147 se tornou o primeiro carro movido exclusivamente a álcool produzido em série no Brasil. Era o Proálcool começando a mudar definitivamente o mercado automotivo nacional. Ao final dos anos 70, o Brasil havia se tornado um país completamente diferente daquele que iniciara sua industrialização 2 décadas antes. O automóvel agora fazia parte da vida urbana, da economia e até da identidade cultural brasileira. O Fusca ainda reinava absoluto nas vendas, mas o mercado começava a mudar rapidamente. Os consumidores queriam carros mais modernos, mais confortáveis e mais eficientes. Além disso, a crise do petróleo e o surgimento do Proálcool mostravam que o futuro da indústria automobilística brasileira não dependeria apenas de design ou potência, mas também de combustível, economia e tecnologia. Os anos 70 encerravam a era do domínio quase absoluto dos carros simples da primeira geração industrial brasileira. E agora eu quero saber de você. Algum dos carros que apresentamos neste vídeo marcou a sua vida ou a da sua família? Talvez aquele Fusca do seu avô, ou aquele Opala que parecia enorme quando você era criança. Tem algum modelo que dá saudade? Conta aqui nos comentários qual carro mais desperta nostalgia em você. E no próximo vídeo vamos continuar nossa jornada pelos anos 80 e 90. Vamos ver o final do reinado do Fusca e o início de uma nova era com o Gol. Te espero por aqui. Até lá!